É viva. E a sua adolescência, você passou uma adolescência com essas bases cristãs também? Passei. Fui bem radical, inclusive, na minha adolescência. O que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos, eu não sei exatamente dizer aonde que começou, mas eu me lembro que todo aniversário eu tirava um período especial para o Senhor, né? Para agradecer, diferente, né? Como um marco, fazia? assim. Então, de manhã, quando eu acordava, eu não falava com ninguém. Eu fechava a porta do quarto e eu ia dar as primeiras horas do meu dia de aniversário ali só para o Senhor. E aí ali eu ia orar, ali eu ia buscar da palavra de Deus, mas era diferente, era como se Deus fosse me dar uma direção daquele ano que ia vir na frente, né? E aí me lembro que com 10 anos eu estava fazendo isso, eu tinha entrado no quarto, fechado a porta, estava orando. E ali foi muito doido, assim, né? Acho que a experiência foi muito marcante para o meu coração, mas aquele ano eu tinha, na virada de 2000 ou foi 2002 para 2003, isso, tá certo, não, foi 2003 para 2004, isso. Eu tinha, naquele ano anterior eu tinha feito uma oração ao Senhor, né, com uns 10 anos, e dizendo ao Senhor, olha, eu quero me consagrar para o Senhor, eu quero ser sua. E ali eu fiz uma oração que eu, na verdade, não sabia onde que ela ia dar, né, mas eu falei para o Senhor a respeito do meu marido, do meu casamento. Eu falei para o Senhor, eu fiz um compromisso com ele, Senhor, não vou beijar na boca de ninguém, vou beijar meu marido quando eu for casar, porque na época, no colégio, naquela época já estava aquela coisa, né, das crianças, né, e eu achava aquilo tão estranho, eu falava, não, eu quero me separar para o Senhor, e aí eu falei para o Senhor, eu vou beijar o meu marido, né, o homem que for meu marido, eu vou beijar ele, mas outras pessoas eu não vou beijar, e aí eu quero pedir só 3 coisas para o Senhor, um homem de Deus que seja meu. Meu marido brinca hoje, ele fala que ele veio com seguro de vida. Porque eu falei pro Senhor um homem, porque eu queria uma pessoa madura, né? Eu não queria casar com alguém assim, que não sabia o que queria da vida. Sim, eu queria um pra homem. você ter que ensinar tudo. Você queria já um pronto. Exato. Já. Tipo assim. E aí eu falava de Deus, porque eu pensava, imagina eu ter que casar com alguém um dia e eu falar assim, ei, você não vai ler a Bíblia? Você não vai orar? Você não vai ter fome? Pra mim não tinha cabimento, né? Tá com alguém que também não tivesse fome e sede pela presença de Deus. E aí que seja meu era porque eu falava assim pro Senhor, olha, eu espero o tempo que for, mas o dia que o Senhor me der um marido, ele é meu. Não vale matar meu marido, não vale pôr ele numa cama, o marido é meu. Não vou ter vocação para ser viúva. Não é mais de ninguém. Exatamente. Também. E aí eu fiz essa oração e eu tava ali orando ao Senhor e tal. E eu queria muito furar as orelhas. Eu ia pedir isso de presente de aniversário para minha mãe, porque ela tinha tentado furar quando eu era pequena, mas fechava, infeccionava, né? Eu tinha alergia e fechava. Ele desistiu. E aí eu queria muito furar as orelhas e eu ia pedir de aniversário. E aí quando eu tava orando e colocando isso diante do Senhor, falando, Senhor, eu tô pensando em furar as orelhas. Eu queria saber o que o Senhor acha disso e tal. Não era proibido nada na igreja que eu congregava, mas eu sempre gostei, fui desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, de amizade mesmo, sabe? Sim. E eu gostava de ouvir a opinião de Deus. Então... E como que você ouvia a opinião de Deus? Como você sentia? Olha, às vezes eu acredito que no começo era muito mais uma impressão, né? Sabe aquela impressão no espírito? Aquela sensação de que, ok, Deus se agrada disso. E óbvio, pela palavra de Deus sempre. E quando não agrada, parece que fecha, né, assim, o coração, parece que dá uma coisa diferente. Exatamente, né? E aí eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, assim, era uma voz interna, uma voz dentro, mas era uma voz, era diferente de uma impressão. E ele falou pra mim assim, não fura as orelhas agora, espera. Espera, porque quando daqui 7 anos eu vou te fazer uma pergunta. E aí, dependendo da sua resposta, você vai furar ou não as suas orelhas. E aí eu falei amém e deixei aquilo, deixei passar. Não foi uma coisa que eu fiquei falando com muita gente, minha família sabia, mas deixei assim. Você não ficou ansiosa para passar esses 7 anos? Não assim, fiquei. Nossa, mais 7 anos? Não fiquei. Engraçado que, parando para pensar assim, não tinha um negócio, não vou poder furar. Era assim, era o que o Senhor quer de mim. Eu aprendi muito cedo na igreja, assim, a respeito da obediência ao Senhor, né? E isso sempre foi muito caro para mim, obedecer ao Senhor, né? Porque Jesus disse, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Exatamente. Né? Amizade com Deus é diferente. Não tem nada que eu possa dar para Deus que Ele já não tenha, né? Então não tem essa relação de troca. Ele dá, Ele dá, Ele dá. Eu recebo, porque Ele é pleno. Sim. Ele não precisa de nada de mim. Mas Ele me dá uma condição se eu quiser, né? Esse lugar. Então eu queria ser amiga de Deus. Né? E ainda quero hoje.
E isso foi isso que Jesus disse, se você quer ser meu amigo, então você tem que fazer o que eu mando. E aí eu queria saber o que Deus quer, né? Qual que é o desejo do coração de Deus? Porque é isso que eu quero fazer, porque eu quero ser amigo de Deus. Então, pra mim não tinha essa coisa assim, ai, poxa, né, não vou poder furar as orelhas, ou tal, vai demorar. Não, eu sabia, poxa, é assim? Então tá bom, é meu amigo, né? Ele quer o melhor pra mim. Sim. E ali eu obedeci ao Senhor e tive essa experiência com o Senhor. E aí foi na virada do ano, quando foi de 2003 para 2004, era dia 31 de dezembro. E eu, assim, acordei com muita dor de cabeça, muita mesmo, assim. E muito enjoo, e aí eu tinha aquele vômito a jato, eu comecei a ter muita febre. Os meus pais falaram, vamos esperar, se não melhorar, passamos a virada ali. Quando foi 4 da manhã, assim, cheguei no ápice de dor, enfim, foi muito difícil, assim. E aí eu acordei os meus pais, vomitando muito, e eles falaram, não, vamos para o hospital. E eu cheguei lá, era já o primeiro dia do ano, já era 1º de janeiro, né, de 2004. E aí eu tava com meningite. E aí eu tinha um agravante ali, os médicos até depois não souberam explicar exatamente, mas era como se fosse uma mistura de 2 em 1, assim. Tinha vírus, mas também tinha bactéria. E aí eles estavam muito preocupados, assim. Então eles chamaram os meus pais, me colocaram em isolamento e falaram, olha, se vocês acreditam em Deus, ora aí, pede, porque não tem muito que a gente vai poder fazer agora. Eles entraram com os tratamentos, mas eu tava bem mal, assim. E aí quando chegou, mais ou menos 2 semanas depois que eu tava internada... Você ficou todo esse tempo internada? Fiquei todo esse tempo internada, uma dor muito forte. Foi bem difícil, assim, de dor, foi uma das piores dores. Eu achei que era a pior dor, mas aí depois eu tive filho. Mas aí, eu lembro que foi muito intenso, assim, aí eles liberaram a minha mãe, falaram pra ela, olha, vai se despedir, porque ela já tá, eu tava assim, bem mal mesmo, os médicos já não tinham o que fazer, e aí eles, tanto que você fica isolado, mas eles permitiram que ela entrasse, né, então ela se vestiu toda ali, e aí tinham 2 portas, a primeira onde ela se arrumava, tudo, fazia parte do isolamento, e depois ela passava pra dentro onde eu estava, né, e aí quando ela entrou, eu pedi pra ela, falei, mãe, ora por mim. Ela falou, ora, filha, ora porque você tá com muita dor. Eu falei, não, tô com dor, mas me libera. Meu pedido pra ela era, ora por mim, pra você me liberar. Porque você tá orando pra eu ficar? E tá tudo certo, só ora por mim, eu tô com o Senhor. Só a dor passa, eu vou estar com Ele. E aí ela saiu, ela orou ali rapidinho e saiu pra orar, pra chorar, assim, eu senti ela bem abalada e ela deixou a porta entreaberta, essa primeira porta, né, de contato comigo, e saiu pela outra. E quando ela deixou a porta entreaberta, eu tive uma visão. E aí eu vi Jesus entrar. Oh, que lindo. E quando eu vi Jesus entrar, eu falei, pronto, morri. Já cheguei no céu. Eu cheguei, porque ele é todo pleno, né, de beleza, de majestade, de doçura. E aí Jesus entrou pelo meu quarto. E quando ele entrou, ele parou do meu lado assim, bem alto, ele era alto, a câmera era alta também, mas ele era bem alto. Eu pus a cabeça assim na barriga dele, ele não me disse nada, não falou nada. Mas eu adormeci ali, assim, com uma certeza. Eu pensei, agora eu estarei com o Senhor, né? Mas aí acordei no dia seguinte bem. Acordei, tava viva, tava bem, não tinha dor, não tinha sintoma, não tinha nada. Os médicos não entendiam nada, começaram a refazer todos os exames, né? A punção lombar, tudo, exame de sangue. E aí não tinha nada, ninguém sabia explicar. E você explicou? Você sabia? Eu contei para os meus pais o que tinha acontecido. E aí eles fizeram toda a papelada, né? Dispensaram para me dar alta. E aí chamaram minha mãe e eu no escritório ali do médico e falou, olha, gente, a gente não sabe o que dizer, tem coisas que a medicina não explica, mas se vocês acreditam em Deus, então agradece, porque tem coisas que são milagres. E aí, eu acredito que foi ali, a partir daquele dia, algo mudou, pela primeira vez algo mudou nessa primeira caminhada, depois de ter entregado a minha vida para Jesus. E ali, a minha mãe conta assim, depois de uns anos ela me disse, ela falou assim, a partir daquele dia, parece que eu me senti até um pouco roubada na minha maternidade, olha só. Porque você já não vinha, não ia mais pra falar com ela assim, mãe, eu posso isso, eu posso aquilo, eu ia orar, eu ia colocar diante do Senhor. E aí eu falava pra ela, mãe, o Senhor falou comigo assim, assim, assim. E ela dizia, né, eu sabia que era o Senhor. Eu ia falar o que pra você? Não, eu falava, vai e faz. Então vai e faz o que o Senhor tá te falando e tal. E aí, com 12 anos eu já tava cantando, né, já tava ministrando louvor, e aí fizemos a primeira gravação de álbum. E é isso, acho que desde aquele dia, assim, aquele dia mudou. Ver Jesus mudou. Nossa. Mudou a minha vida. É o meu sonho. Meu filho teve uma experiência parecida também. Eu sempre pergunto como que foi, né, pra ele.
para você, a partir dali, você pediu para vê-lo mais? Todo dia. Então. Até hoje. Senhor, eu quero te ver. Vai, porque eu quero te ver. Esse é um dos meus pedidos de oração.